E aí, vocês estão preparados para escutar o que Deus tem para nos dizer hoje, nessa noite? Preciso começar te dizendo que a palavra de hoje é crescendo em meio aos dias difíceis. Crescendo em meio aos dias difíceis. Será que tem alguém aqui passando por um momento difícil, um dia difícil? Talvez você já tenha passado por esse dia. Talvez você esteja passando por esse dia nesse momento. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite de hoje. O Senhor ele vai falar com cada um de nós aqui no dia de hoje. E eu quero começar te dizendo que em dias difíceis nós podemos crescer. Mesmo em dias difíceis nós podemos crescer. Em dias difíceis nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Mas infelizmente tem muitas pessoas que nos dias difíceis começam a soltar a mão do Senhor. Começam a reclamar, a murmurar, começam a se afastar. Se estão na célula, começam a faltar à célula. Estão vindo para a igreja, começam a deixar de vir para a igreja porque acham que não tem mais jeito. Porque acham que não tem mais solução. Gente, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós levantamos aqui as nossas mãos, não prometemos que não teríamos dias difíceis. Mas eu tenho certeza que se nós não tivéssemos o Senhor, o dia difícil seria ainda mais difícil. Porque nós temos um Deus que nos sustenta, que cuida, que está ao nosso lado a todo momento, que nos ajuda a levantar, mesmo em dias difíceis. Mesmo em dias difíceis, mesmo diante das crises. Sabe, eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que tem acontecido dentro da sua casa, mas você vai sair daqui entendendo hoje que o Senhor está contigo, amém? O Senhor está com cada um de nós. E eu quero compartilhar algumas lições no decorrer dessa noite. Eu quero começar te dizendo a primeira lição: para crescer, preserve o seu caráter. Para nós crescermos, nós precisamos preservar o nosso caráter. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 9. Se você tiver aí com sua Bíblia, Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aqui a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: quem anda com integridade anda com segurança. Se nós temos caráter, nós andamos com integridade. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Diz que você não está num caminho tão bom assim e que logo, logo, pode não ser agora, mas você será descoberto. As coisas que você tem feito serão descobertas. O texto nos diz que se nós andamos em retidão, se nós andamos em verdade, nós estaremos seguros. Porque nós estamos fazendo o que o Senhor nos ensina a fazer. Mas se nós andamos pendendo para um lado, pendendo para o outro, muitas vezes na sua vida, às vezes você pode estar passando um momento difícil, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, com seus filhos, eu não sei. Mas de repente você está em um mundo do seu trabalho, e aí as pessoas começam a chegar próximo a você e dizem: tu não está tão bem no teu casamento, vamos ali comigo. Olha, tu não está passando por um momento legal na tua casa, vamos desopilar. Porque não é assim que as pessoas chegam? As pessoas do mundo chegam para a gente para falar isso. Vêm fazer convites que não são convites do Senhor. E muitas vezes a pessoa pode cair. Pode dizer sim para isso. E aquela pessoa vai chegar para você e vai dizer: não se preocupa não, porque ninguém vai saber. Não se preocupa não, porque não vai sair daqui. Eu vou te levar num lugar tão seguro que ninguém vai nem te conhecer. E aí você começa a sair da verdade, você começa a sair da retidão, você começa a ter o seu caráter desviado, o seu caráter mudado. Você começa a perder o caráter, achando que ninguém vai saber, que ninguém vai ver.
Mas isso é um caminho de engano. Isso é um caminho de engano. Quando a gente fala de caráter, eu lembro de uma história da Bíblia. Acredito que muitos aqui conhecem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Acredito que muitos de vocês conhecem. Está lá em Daniel, no capítulo 3. A história deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens, eles estavam lá na Babilônia. Vou fazer um resumo bem rápido para você entender o que eu quero te dizer nessa noite. Aqueles homens, eles estavam lá na Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele construiu uma grande obra. Uma grande estátua dele mesmo, de ouro. Uma coisa linda. E o que foi dito? Para todo mundo daquele lugar, para todo mundo daquela cidade. Aquela cidade que amava tantos outros deuses. E foi dito, olha, quando tocar a trombeta, quando tocar a harpa, quando tocar a flauta, qualquer música que tocar, vocês precisam se prostrar à minha imagem. A imagem que foi construída, aquela imagem grande, valiosa de ouro. Se vocês não se prostrarem, todos vocês vão ser jogados no fogo. E aí chegou o momento que a trombeta foi tocada, que a flauta foi tocada, que a harpa foi tocada. E todas as pessoas daquele lugar se prostraram, se ajoelharam, colocaram seu rosto no chão em adoração àquela imagem. Mas quem não fez isso? Exatamente. Os três. Ah, pastora, mas o que é que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é caráter. Eles tinham caráter. Sabe, eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles sabiam a quem eles serviam. Então naquele momento eles continuaram de pé. Eles permaneceram de pé. Mesmo sabendo que eles seriam jogados na fornalha. E foram logo falar e eles viraram para o rei e disseram: meu querido Nabucodonosor, meu querido, eu sirvo a um Deus. Eu só sirvo ao meu Deus. Eu só sirvo a Ele. Não adianta você querer me colocar, todos nós aqui, diante de você, diante da sua estátua. Não, nós não iremos fazer isso. Nós sabemos o Deus que nós servimos e quem obedecemos. Prontamente o que aquele homem disse? Vão ser jogados na fornalha. E eles disseram: eu posso até ser jogado na fornalha. Eu posso até ir para lá. Mas mesmo que eu vá para lá, eu não vou me prostrar à sua imagem. Eu sei a quem eu sirvo. E eu sei que o meu Deus não vai permitir que aconteça mal algum conosco. E mesmo se acontecer, nós continuaremos servindo a Ele. Não sei o que na sua vida tem acontecido. Não sei a dificuldade que você está passando. Mas eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Se a gente continuar seguindo essa história, a gente vai ver logo nos versículos seguintes que os homens que levaram eles para a fornalha, lá estava tão quente, o fogo estava tão quente, diz que estava 7 vezes mais quente do que o normal. Os homens que colocaram eles lá, eles próprios se queimaram. E o que aconteceu com aqueles homens? O rei chegou lá, viu o quê? Eles caminhando. Nada aconteceu com aqueles homens. Eles estavam lá caminhando, andando. E ao invés de verem 3, viram 4. Existiam 4 pessoas ali caminhando e nada acontecia. Sabe por quê? Porque o Senhor estava ali com eles. Eles sabiam a quem eles serviam. Eles sabiam a quem eles serviam. O caráter deles continuou no Senhor. E eu estou aqui para dizer para mim e para você que nós precisamos continuar com o nosso caráter em Deus, com caráter nele. Sabe, às vezes acontece uma coisa difícil, às vezes podemos perder um ente querido, uma doença, eu não sei o que pode acontecer. E muitas vezes nós começamos a sair da presença do Senhor.
A gente sempre louva, tem aquele louvor que a gente fala. Eu não vou cantar porque minha voz, né, Pastor Xande, ainda não estou nesse nível. Mas tem um louvor, lembra da música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele ainda é Deus. Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Gente, Ele continua sendo Deus, independente se a doença vier, um problema vier, a falta de emprego vier, um problema na família vier, eu não sei, mas Ele continua sendo Deus. E nós continuaremos em pé, porque seguimos a um Deus que nos ama absolutamente. Ele continua cuidando de mim e de você. E o final dessa história, o que acontece com eles? O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E se aqueles homens tivessem se prostrado àquela imagem, será que o fim deles teria sido da mesma forma? Com certeza não. O que você tem feito na sua vida? Você vem mantendo o seu caráter no Senhor? Você vem crendo nele? Ou você vem cedendo às tentações do inimigo? Se a gente olhar para essa história, a gente vê que tudo podia ter dado errado. Eles poderiam ter se queimado, eles poderiam ter morrido, mas a confiança deles estava no Senhor. A confiança deles estava no Senhor. Eles tinham um caráter de retidão a Ele. O Senhor não ia desampará-los. Não ia desampará-los. O segundo ponto de hoje é: para crescer, mantenha o foco na visão de Deus. Para crescermos, precisamos manter o foco na visão de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe. Se nós temos uma visão, nós sabemos onde vai terminar e como vai terminar. Ló e Abraão, quando eles se separaram, Ló, ele viu o quê? Com as vistas do homem. E Abraão viu com a visão de Deus. Ló viu com as vistas, Abraão viu com a visão de Deus. Talvez hoje você esteja com a sua visão limitada, sabe? Limitada pelos problemas, pelas faltas, pelas dificuldades, pelas circunstâncias negativas da vida. Mas Deus trouxe hoje você e eu aqui neste lugar para alinhar a nossa visão com a dele. Para alinhar a nossa visão com a dele. Sabe que a partir de hoje nós não enxergamos mais por vistas, e sim pela visão do Senhor. Isso me lembra a história também de dois homens. Essa história está lá em Números, no capítulo 14. Josué e Caleb. Josué e Caleb foram um dos 12. Moisés pegou os 12 melhores líderes que ele tinha. Ele pegou os 12 melhores, são os espias, e mandaram para a terra e disse o quê? Vai lá, olha aquela terra, espia, depois você volta com um relatório para me dizer o que vocês viram. Josué e Caleb foi com os outros 10. Passaram-se 40 dias. Todos voltaram. Dos 12, 10 chegou para Moisés e disse: dá não. Olhei, nós olhamos, não tem jeito, não tem como a gente entrar lá, eles são gigantes, são enormes, não tem jeito. Aquele povo começou a escutar aquilo e começou a dizer: é melhor a gente voltar para o Egito. Antes a gente tivesse morrido naquela época, porque para estar aqui, para passar por isso, não tem condições. E começou o burburinho em toda a cidade. Mas Josué e Caleb viraram para ele e disseram: tem jeito aquela terra, tem jeito. A gente vai para lá, a gente vai viver algo novo do Senhor.
Mas qual foi a diferença entre esses homens? O que foi que aconteceu? Qual foi o modo deles verem? Deixa eu dizer para você. Os 10 homens estavam vendo a vista do homem. A nossa vista, o que a gente vê. Josué e Caleb não. Josué e Caleb estavam vendo pela visão do Senhor. Gente, o Senhor já tinha prometido aquela terra para aquele povo. O povo ele já tinha prometido. Mas como que as pessoas não conseguem entender o que o Senhor tem prometido para a sua vida? Muitas vezes você recebeu uma promessa de Deus na sua vida e aconteceu algo e você já desconfia do Senhor. Você já acha que não vai acontecer, que não vai dar certo. Nós precisamos começar a ver pela visão do Senhor. Se Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Independente do que passar, Ele vai cumprir. Sabe, teve um momento da nossa vida lá atrás onde Bruno não podia ter filho, mas ele queria um filho. A gente se casou. E aí Bruno, vamos tentar um filho. Ele disse, oxe, vai que a gente não vai conseguir mesmo, porque eu já fui diagnosticado que não vai dar certo. E aí parei de tomar remédio, engravidei. E ele, oxe, tu engravidou, como foi isso? Tu engravidou. Engravidei. Mas deixa eu dizer para você, com quase 4 meses de gestação, não senti nada, não tive nada. Fui para uma consulta normal para fazer uma ultrassonografia. Quando eu cheguei lá, a médica balançava assim a minha barriga. Ela balançava e dizia, mãe, o seu bebê já não tem mais vida. O coraçãozinho dele já não bate mais. E a gente saiu de lá, meu Deus, parece que, sabe, meu Deus do céu. E a gente saiu de lá, e agora? Não, agora... Bruno virou e disse, eu não disse? Era um outro tempo, né, filho, da nossa vida. Logo no início dos caminhos do Senhor. E ele disse, eu falei, tu perdeste porque eu não posso ter filho. Eu não posso gerar uma criança, eu não posso. Tu não vai conseguir, a gente não vai ter filho. E aí eu fiz todo o processo de curetagem, tudo. Eu disse, doutor, me diga aí, com quanto tempo eu posso engravidar de novo? Aí ele disse, 4 meses. Eu disse, tá certo, 4 meses. Eu disse para Bruno, 4 meses. Ele, menina, tu vai tentar uma coisa. Tu viu todo o processo que a gente passou com a curetagem dentro daquele hospital. Como foi difícil, como foi ruim. Eu disse, espera 4 meses. Passaram-se 4 meses. Com 30 dias, eu engravidei novamente. Com 30 dias, eu engravidei novamente. E Laricinha tá ali, 7 anos. Se eu tivesse enxergado pela vista humana, eu não ia ter tentado, porque só Deus sabe o processo e o procedimento que a gente passou naquele hospital. Tudo que a gente viveu dentro daquele hospital foi terrível. Foi terrível. Mas eu sabia que o Senhor tinha algo para a nossa vida, para a nossa família. Eu já tinha uma filha, Júlia. Hoje Júlia já tem 20, vai fazer 21 anos. Mas eu sabia que Deus queria nos dar mais uma bênção. Eu sabia, eu tinha certeza no meu coração. Mas se eu tivesse enxergado pelas vistas dos homens, eu não iria ter tentado engravidar novamente. Mas eu sabia que Deus tinha uma promessa para a nossa vida, para a nossa família. Eu sabia. Da mesma forma, Josué e Caleb, eles sabiam na promessa que o Senhor tinha para aquela terra, para aquele povo. Então eles não viram pelas vistas, mas pela visão do Senhor. A gente precisa acreditar. Sabe, a gente precisa acreditar. Se você já recebeu uma palavra, uma promessa do Senhor, as coisas podem estar difíceis, mas continue e persevere. Continue e persevere, porque vai dar certo. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Recebe, igreja do amor, levanta a tua mão, recebe. Recebe que a promessa do Senhor vai ser cumprida na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, é para crescer, tenha coragem e força. Olha o que lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.
A palavra do Senhor está dizendo: estejam vigilantes, estejam atentos, estejam observando o que tem acontecido. Mantenham-se firmes na fé, continuem perseverando, tenham fé, continuem acreditando na palavra do Senhor, continuem acreditando nas Escrituras. Sejam homens de coragem. Nós precisamos continuar com a coragem, nós precisamos continuar levando a palavra do Senhor, nós precisamos sair de casa acreditando e crendo nos milagres que o Senhor faz, nos milagres que Ele já fez e que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos ser corajosos. E por último, sejam fortes. Sejam fortes, nós precisamos ser fortes. Fortes para enfrentar esse mundo lá fora. Fortes para enfrentar tudo que esse mundo quer nos enfiar goela abaixo. Precisamos ser fortes, crer no Senhor, levar a palavra, não nos calarmos. Sabe, nós temos um Deus que pode todas as coisas, e o Deus está comigo e está com você também. O Senhor, Ele está com você também para lhe dar coragem, força, garra, determinação, sabedoria, discernimento para enfrentar esse mundo lá fora. E eu me lembro de outra pessoa na Bíblia. Eu me lembro de outra pessoa. Sabe Josué? O mesmo Josué que estava lá com Caleb. Agora é um outro momento na vida de Josué. Agora é um outro momento. O tempo se passou. E o próprio Deus chega para Josué e diz: Josué, é o seguinte, Moisés morreu, mas o meu propósito continua. Josué, Moisés morreu, mas as minhas promessas e o meu propósito continua. Josué, Moisés morreu, mas quem vai seguir adiante é você. Josué, eu estou te levantando para que as minhas promessas sejam cumpridas. Agora imagina Josué. A gente está falando aqui nesse tópico: tenha coragem e força. Imagina Josué. Ele iria substituir Moisés, o grande Moisés. Moisés era aquele homem que falava com o próprio Deus. Imagina o que não deve ter passado na cabeça de Josué. Meu Deus, eu não vou conseguir. E se eu não der conta? Como vai ser? Como eu vou seguir adiante? Às vezes pode estar acontecendo alguma mudança na sua vida. Às vezes você pode ter uma nova proposta de emprego. Às vezes pode vir uma notícia que você esteja aí com medo de dizer sim, com medo de aceitar. Mas o Senhor está dizendo que nós precisamos ser fortes e corajosos. Josué naquele momento ouviu e disse: eu estou com medo, mas eu vou. Eu acho que ele pensou, eu acho que ele sentiu medo, porque ele iria substituir o próprio Moisés. Então eu acho que ele pensou: rapaz, como eu vou conseguir? Mas eu vou, porque o Senhor está comigo. E o Senhor me disse que Ele ainda tem o propósito, e que o propósito dele irá se cumprir. Gente, ele foi com aquele povo lá para o Rio Jordão para atravessar aquele rio. Ele não estava um rio calmo, com águas calmas, tranquilas. Não. Naquele tempo a correnteza estava com tudo, a água de um lado para o outro não parava. E eu acho que quando aqueles homens chegaram lá e disseram: meu Deus, como vai ser agora? O que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desistir. Eles podem ter pensado nisso. Porque se fosse eu e você, será que nós teríamos a força e a coragem para continuar? Naquelas águas, naquela correnteza enorme. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que quando os sacerdotes, todos eles estavam lá carregando a arca, que eles colocaram os pés, as águas pararam, as águas desceram, a muralha se levantou. Será que não foi a mão do Senhor na vida daquelas pessoas? O Senhor já tinha dito: eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito para a terra, vocês vão conseguir ir para lá.
Josué, eu só preciso que você seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu só preciso que você seja forte e corajoso. Continue, persevere. Está difícil, mas vai passar e o Senhor está contigo. Continue, não desista. Continue com força, coragem, determinação. Pois o Senhor está com você nessa noite, em todos os dias da sua vida. Da mesma forma que o Senhor estava com aquele povo, o Senhor está comigo e com você, nos dando força, coragem. Gente, todo aquele povo atravessou o Rio Jordão em terra seca. Todo aquele povo atravessou aquelas águas que estavam com correnteza, águas grandes. Eles passaram por dentro de pés secos. Será que você consegue enxergar isso? Será que você consegue enxergar a mão de Deus? Será que você consegue enxergar o tão soberano que Ele é? Gente, se Ele acalmou o mar, se Ele fez subir e levantar as muralhas, o que é que Ele não vai fazer na minha vida e na sua vida? O que é que o Senhor não vai fazer na minha vida e na sua vida? É o que? É um problema com seu marido? É um problema no casamento, no trabalho, com seus filhos? Os filhos estão nas drogas. O que é que você tem feito? Deus nos deu a maior e a melhor arma de todas. Aqui, joelho no chão e oração. Deus nos deu a boca para orarmos, para clamarmos, para pedirmos a Ele. Os nossos joelhos precisam estar no chão, orando, pedindo, jejuando. Você tem colocado nos pés do Senhor a sua dificuldade? Você tem pedido força e coragem ao Senhor? Eu estou aqui para te dizer que os nossos problemas nós precisamos colocar na pessoa certa. Nós precisamos depositar na pessoa certa. Nós precisamos, gente, eu peço ao Senhor todos os dias em minhas orações. Eu digo: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria. Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá determinação. E aquilo que está difícil eu coloco nos pés do Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito maior na minha vida. E eu sei que vai se cumprir. Você precisa ter essa mesma certeza. Sabe como você vai ter essa certeza? Quando você começar a clamar e orar a Deus todos os dias. O Senhor, Ele vai te abastecendo de uma força, de uma coragem. Ele vai te abastecendo de uma força e coragem. É só o Senhor que faz. É só Ele. É só o Senhor que faz. Vocês acham que esse povo não teve medo? Claro que teve. Claro que teve. Será que Josué não teve medo de assumir o posto de Moisés? Claro que teve. Mas ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem estava do lado dele. E eu e você precisamos sair daqui essa noite entendendo quem está do nosso lado. Precisamos sair daqui entendendo que o Senhor está comigo e com você, que nós precisamos dEle, que quando temos Ele ao nosso lado, nós vamos conseguir, nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos conseguir. Pode estar difícil, doloroso, às vezes você pode não enxergar o que vai ser para frente, mas Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida e essa promessa vai ser cumprida. Esse propósito vai ser cumprido no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. No final dessa história, Deus já tinha prometido aquela terra para aquele povo. Deus mostrou aos israelitas que Ele estava com Josué. Deus mostrou que estava com Josué. Deus não soltou a mão dele em nenhum momento. O que ia acontecer naquele lugar era difícil, mas Deus não soltou a mão dele e ele permaneceu, perseverou. E é assim que nós precisamos fazer na nossa vida. Precisamos perseverar, precisamos declarar. Precisamos declarar sobre as nossas vidas,
Você que é casado, marido, declara sobre a vida da mulher. Você precisa declarar sobre a vida da sua esposa. Às vezes ela pode estar passando por um momento difícil, mas declare sobre a vida dela que vai passar, que Deus está com ela, que você está com ela. A mulher da mesma forma. Gente, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que faz, que fez e que ainda fará muitos milagres. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não vai permitir que o nosso fim seja diferente do que Ele já planejou. Ele não vai permitir que o nosso fim seja diferente do que Ele já planejou. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós precisamos estar alicerçados na palavra dEle. Nós precisamos estar em busca constante da presença dEle. Eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente possa terminar essa palavra orando. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui te ouvindo, aprendendo tudo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Oh Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite entendendo, Senhor, que nós possamos manter o nosso caráter em Ti, Senhor, que possamos continuar, Senhor, com os nossos pensamentos alinhados com os Teus. Oh Pai, que possamos daqui sair, Senhor, deste lugar com a Tua visão, Senhor. Que possamos sair daqui entendendo dos Seus projetos para a nossa vida. Que possamos sair daqui, Senhor, entendendo que não podemos desistir. Que independente do que esteja passando, Senhor, nós permaneceremos contigo. Nós continuaremos em fé, Senhor. Continuaremos. Que possamos sair daqui hoje com força, coragem, determinação. Oh Pai, ajuda cada homem, cada mulher que está aqui nessa igreja, Senhor. Oh Pai, eu não sei quais os problemas que eles têm passado, enfrentado, lutado. Oh Paizinho, às vezes é um problema dentro de casa. Oh Pai, ajuda, Pai, ajuda, Senhor. Ajuda cada um a continuar firme, Senhor. Oh Pai, quando eles estiverem querendo desistir, jogar tudo pro alto, Senhor, vai lá, Pai, toca no coração deles e diz: filho, eu tô contigo. Oh Pai, só o Senhor que consegue nos levantar, nos sustentar. Continua, Paizinho, cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Oh Pai, que toda depressão vá embora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, porque nós temos um Deus que cuida de nós, está acima de todas as coisas. Oh Paizinho, a nossa família te pertence. Oh Pai, continua com cada um de nós. Que possamos sair daqui entendendo que precisamos de Ti, ó Pai. Que possamos entender que precisamos de Ti. Oh Pai, coloca pessoas Tuas, Senhor. Coloca pessoas Tuas para ajudar, Senhor, a cada pessoa que está precisando. Dá força, coragem, Pai. Que elas possam se levantar. Que elas possam sair daqui hoje dizendo: pode estar difícil, mas o Senhor está comigo. Pode estar difícil, mas o Senhor vai mudar todas as coisas. Oh Pai, que da mesma forma que o Senhor parou aquelas águas, da mesma forma que o Senhor subiu as muralhas, que o Senhor nos sustente, Senhor, em nome de Jesus, nos Teus caminhos. Que o Senhor possa nos sustentar, Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode louvar o Senhor. Será